estamos mais uma vez. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Estamos falando a respeito da parábola das 10 virgens. Nós iniciamos essa pregação na última oportunidade que estivemos aqui, e hoje vamos dar prosseguimento. Não abordamos diretamente a parábola, mas nós vamos ler e vamos compreender que o que estamos vendo está diretamente ligado a ela, está completamente no contexto da parábola e fala também a respeito da parábola. Aleluia. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, aleluia, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Aleluia. Versículo 9. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem e comprai-o. Versículo 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Aleluia. Glória a Deus pela sua palavra. Aleluia. Então, esta parábola trata de um assunto, de um tema dos mais importantes para a vida da igreja, porque ao ler todos esses versículos, percebemos que Jesus aqui está se referindo ao dia em que ele virá buscar a sua noiva, a igreja, ao dia do arrebatamento. E nós estamos, antes de atacar ou de nos deter sobre cada um desses versículos, estamos fazendo um estudo, um entendimento exatamente do ministério de Jesus, o ministério que Jesus desenvolveu desde que ele veio à terra, onde então chegou a sua idade de 30 anos e começou a andar por toda a Judéia e Galiléia, ali na terra de Israel, e ensinar a verdade, pregar o evangelho do reino, pregar o evangelho do reino, o evangelho que traz a salvação. Amém? E comentamos anteriormente que o Novo Testamento em si, ele contém nas entrelinhas exatamente todos os trâmites
de um casamento judaico. Todos os trâmites. Jesus seguiu exatamente todos os trâmites de um casamento judaico. E nós viemos aqui tentando entender e trazer para a igreja esse entendimento. Amém? E hoje nós vamos continuar. Então nós vimos que, rapidamente, porque o tempo é sempre muito curto, nós vimos que desde antes da fundação do mundo, Deus Pai já havia prometido uma noiva para o seu filho, que ainda não havia nascido, vamos dizer assim, em termos de homem, em termos de figura humana. E quando Jesus, então, nasceu aqui, nesta terra, para realizar a sua obra de redenção da humanidade, quando chegou, então, aos 30 anos, começou o seu ministério, então ele começou a conquistar a sua noiva. E nós sabemos, nós também comentamos, que num casamento judaico, após o filho escolher uma noiva, ele sai, pede permissão e sai da casa do pai e se dirige à casa da noiva para sacramentar o noivado. Noivado que vale muito ali na terra de Israel, naquela cultura. O noivado tinha praticamente o valor de casamento. Firmado o noivado, não era mais possível voltar atrás. Normalmente o noivo se comprometia a ir até o fim, mas não ficava com a noiva. Haveriam os preparativos até que tudo estivesse pronto, os dois estivessem prontos para então o casamento ser consumado. E aconteceu isso. Jesus saiu da casa do Pai, saiu da sua habitação celestial e se dirigiu, veio para a terra, a habitação da sua noiva. E firmou então um contrato de casamento aqui na casa da noiva. E esse contrato de casamento, segundo as Escrituras, teria sido a nova aliança. A nova aliança que Jesus firmou com a igreja. No início, a igreja composta somente daqueles 12 apóstolos que ele escolhera. A noiva que ele escolhera estava ali com ele. E ele firma então ali o contrato de casamento. E na tradição judaica também, o noivo, quando na celebração do noivado, quando firmava o noivado, dava um presente de grande valor à noiva. E Jesus deu um presente de grandíssimo valor. Eu acho o presente mais valioso que um noivo já entregou a uma noiva, que foi a sua própria vida. Ali naquele contrato de casamento firmado no seu sangue, Jesus se comprometia a dar a sua vida pela sua noiva. Amém? Amém. E ainda presenteou também com um outro dom, um outro bem muito valioso, que foi prometido a ela, que foi o Espírito Santo. Depois de firmado esse contrato de casamento, o noivo, no casamento judaico, retornava à casa do seu pai. E foi o que aconteceu com Cristo. Após a sua ressurreição, ele voltou para a casa do pai. No casamento judaico, ele voltava para a casa do seu pai e iria então ali preparar o ambiente, preparar a morada para a sua futura noiva. E Jesus disse aqui à sua igreja, à sua noiva, que voltaria para ir preparar lugar para ela. Mansões celestiais, onde sua noiva iria habitar com ele após o casamento. Amém? Então vamos continuar aqui. No casamento judaico, após sua volta para a casa do pai, o noivo teria como incumbência construir para sua futura esposa uma câmara de núpcias, uma pequena suíte na qual eles teriam sua futura lua de mel. Esse era um empreendimento complexo para o noivo. Ele deveria realmente edificar um aposento separado na casa de seu pai, que deveria ser lindo, e no qual deveria haver provisões estocadas, pois durante as bodas, eles deveriam permanecer ali dentro 7 dias com as portas fechadas.
Isso num casamento judaico. Então o noivo voltava e iria edificar um aposento separado. E Cristo, mesmo após ter partido, mas através da sua palavra que está conosco, que está entre nós, está edificando um aposento especiais onde ele irá habitar para sempre. Amém? Cada um de nós é um aposento especial. Na verdade, nós somos como se fôssemos uma câmara, ainda aqui na terra. Uma câmara de núpcias, pois o noivo, através do seu Espírito Santo, veio habitar em nós. E está edificando, a igreja está sendo edificada. Nós somos uma construção que cada dia, cada vez mais, se aproxima da perfeição. Embora, enquanto estivermos aqui, não seremos perfeitos. Mas nós estamos sendo edificados, estamos sendo construídos pela palavra de Deus, pelo Senhor que nos ama. Amém, queridos? Amém. Aleluia. E fomos separados. Esse aposento é separado para o Senhor. Só para o Senhor deve ser esse aposento. Não deve entrar mais nenhum estranho. Mas nenhum Deus estranho pode habitar aqui onde habita o Senhor da nossa vida. Amém? Nós somos casa de Deus. Deus habita em nós. Em nome de Jesus. Amém? Você pode glorificar o Senhor? Amém. Aleluia. Amados, o espaço de tempo entre a primeira vinda de Jesus e a sua segunda vinda corresponde exatamente ao período em que os noivos no casamento judaico ficam sem se ver, entre o final da celebração do noivado e a saída do noivo da casa de seu pai para vir buscar sua noiva em sua casa e levá-la para a casa de seu pai para ali então celebrar as bodas. Atente só para isso, irmãos. Como já falei, o noivado de Israel era um compromisso de cunho legal, como um casamento. A única diferença era que no noivado, cuja duração variava de 1 a 3 anos, os noivos ficavam sem se ver. O pai da noiva é quem deveria ser o juiz em relação a quando a obra estaria terminada. Assim, o noivo só poderia voltar para buscar a sua noiva com o consentimento do pai dele. E quando isso deveria acontecer? Quando o pai achasse que a câmara nupcial estivesse em condições dignas de receber a noiva. Isto se dará quando for atingida a completude dos salvos, de todos os povos, línguas, tribos e nações. Amém? É o que nos revela a palavra de Deus. Por isso é que o noivo Jesus revelou que, quanto ao momento da sua volta para buscar sua noiva, somente seu pai sabia. Nós vemos isto em Marcos 13:32, que diz assim: vocês não precisam ler a Bíblia, porque é muito longo o assunto, eu tenho aqui que ir mais rápido, amém? Mas daquele dia, diz então Marcos 13:32, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Portanto, queridos, como vemos, tudo nos perfeitos moldes de um casamento judaico, amém? Como já comentamos, neste período, cada um se dedicava à preparação, com vistas às futuras noivas, à futura bodas. Nós estamos também nos dedicando a essa preparação, porque a nossa salvação nós temos que esperá-la com zelo. Nós temos que trabalhar também na nossa salvação, ok? O Espírito Santo nos ajuda, o Espírito Santo nos dirige, ele nos guia, mas compete a cada um de nós, amém? Separadamente, individualmente, tratar da sua salvação. Aleluia. Num casamento judaico, após a despedida do noivo, mais adiante a noiva participava da cerimônia do mikvé, ou batismo, ocasião em que tomava um banho purificador. Nenhuma noiva poderia casar sem participar dessa cerimônia. Após a despedida de Jesus, retornando ao céu, ao seu lar, sua noiva, a igreja, também passa por um banho, o batismo nas águas, além de, em todo o tempo em que aguarda seu noivo, estar sendo purificada pela lavagem da água pela palavra. Amém? Vejam o que nos diz Efésios 5:26. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela,
para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aleluia. Amém? Então o Senhor está trabalhando em nós, está nos purificando através da sua palavra. Cada vez que lemos, que recebemos a palavra de Deus, meditamos na palavra de Deus, esta palavra nos lava, nos purifica, vai nos tratando, nos transformando cada vez mais com o Senhor, o Espírito. Amém? Num casamento judaico, durante esse longo período, a noiva deveria ser conhecida como consagrada, separada e comprada por preço. Era verdadeiramente uma senhora à espera, pois não havia dúvida sobre o retorno do noivo. Ela então deveria usar um véu, sempre que saísse de casa, a fim de que outros jovens soubessem que ela estava comprometida, e assim não se aproximassem dela com outra oferta de casamento. Então era um costume dos judeus, quando havia o noivado, a noiva então, ela colocava um véu, ela ficava consagrada, separada, para aquilo ser um aviso, né? Um aviso, um testemunho de que ela já estava comprometida. Hoje também a noiva de Cristo deve se apresentar com um véu, isto é, um posicionamento, um testemunho inabalável, em consagração e separação para o seu noivo Jesus. Aqueles que não compreendem a nossa aliança com o Senhor estarão sendo usados por Satanás e tentarão nos oferecer outros contratos, a fim de que nos tornemos infiéis, que violariam aquele que fizemos com o nosso noivo Cristo. Amém? Ela então, a igreja, nós devemos resistir, perseverar e aguardar por aquele que pagou o preço por nós. Amém, queridos? Amém. Vejam o que diz 1 Pedro 5, versículo de 8 a 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como ladrão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Aleluia. Amém? Então Satanás está aí para perturbar-nos, tentar nos conduzir ao erro. Quantas pessoas se deixam, por causa de falta de conhecimento, ser levadas por outras doutrinas falsas, outras doutrinas que as fazem, depois de estar comprometida com o Senhor, quebrar essa aliança e ter outro dono, outro Senhor em suas vidas, indo para religiões que não podem fazer nada, que não salvam, não curam, não têm o poder que tem a nossa, podemos dizer assim, nossa religião, que é Cristo Jesus apenas. Amém, queridos? No casamento judaico, algumas vezes o jovem poderia se ausentar por um período realmente longo, mas ele tinha pago um alto preço por sua noiva e certamente voltaria para a sua escolhida, com a qual havia celebrado o contrato de amor e fidelidade. Vejam o que o noivo Jesus diz. Hebreus 13, versículo 5, parte B. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Amém? Olha que promessa maravilhosa. Jesus nunca vai te deixar, nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. Ele nos ama tanto, pagou um preço tão alto e quer que estejamos sempre junto a Ele. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Jeremias 31, versículo 3 e 4 diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus atufes e sairás com o coro dos que dançam. Aleluia, aleluia. Esse coro dos que dançam. Por isso que o casamento, na época do casamento, em que os noivos iriam então realmente casar-se, né? Era uma festa. Era algo maravilhoso, era uma festividade muito bonita,
E acontecia, como nós vamos ver e comentar aqui, na noite mais escura do ano. Por quê? Porque aí as lâmpadas que as virgens usavam sobressaíam muito. No meio daquela escuridão, aquelas lâmpadas e os gritos e a alegria ali, e os cânticos, né? E os instrumentos tocando, faziam daquela festa realmente algo inesquecível para eles e para as suas famílias. Enquanto esteve com a noiva, o noivo Jesus falava diretamente com ela. No entanto, no tempo do noivado, que começou quando ele subiu aos céus, passou a lhe falar, através do Espírito Santo, amigo dos dois, que ele deixou com ela para ajudar, proteger e fazê-la lembrar dele. Aleluia! Além disso, por estar distante, o noivo escreveu cartas para sua noiva. São 21 epístolas do Novo Testamento. E mais as 7 cartas que se encontram no livro de Apocalipse. Normalmente, então, quando alguém, mais ainda quando alguém está noivo, ama sua noiva, era tradicional. Hoje em dia, com a modernidade, praticamente as cartas estão esquecidas, mas ainda se pode usar. Mas, antigamente, antes dessa modernidade, era um meio de correspondência, de uma pessoa se comunicar com outra pessoa distante. Ao final de cada uma delas, ele tem o cuidado de recomendar que ela atente bem para os recados que ele envia através do amigo de ambos, o Espírito Santo. Seria de vital importância ela ouvi-los e pô-los em prática. Amém, amados? Amém. Nós temos que pôr em prática tudo aquilo que o Espírito Santo nos traz, tudo aquilo que ele nos ensina, tudo aquilo que aqui nós aprendemos. Porque é com o aprendizado é que nós crescemos na nossa fé, amém, crescemos em poder através de uma comunhão mantida com Deus e com o Espírito Santo. Aleluia! Será que nós estamos lendo as cartas do nosso noivo e aceitando seus ensinos, conselhos e os praticando? Amém? Cada um responda para si mesmo. No casamento judaico fazia parte da tradição o costume do noivo ir buscar sua noiva no meio da noite mais escura do mês. E assim a noiva precisava ter sua lâmpada e pertences sempre prontos. Portanto, a noiva e suas damas de honra, as virgens, ficavam à espera, mantendo suas lâmpadas acesas e preparadas para irem ao encontro do noivo quando chegasse o momento. Finalmente, quando a câmara nupcial estivesse pronta e o pai do noivo liberasse a ordem para o filho buscar a sua amada, então o noivo deveria convocar seus jovens amigos. Quem seriam esses seus jovens amigos? A palavra de Deus diz, né, principalmente ali na parábola, nos é revelado na parábola do joio e do trigo, que os ceifeiros serão os anjos. Então, quando Jesus vier para se encontrar com a sua noiva nos ares, provavelmente os anjos de Deus virão aqui recolher a sua noiva, levar a sua noiva para irem ao encontro dele. No casamento judaico, o noivo saía da casa do pai com seus jovens amigos, naquela festa maravilhosa, para ir à casa da noiva, para então voltar para a casa do pai e ser ali celebrado o casamento. Então, ele deveria convocar seus jovens amigos para acompanhá-lo na jornada em direção à casa da noiva. O grande momento, então, iria chegar e o noivo estaria mais que preparado. Ele e seus amigos deveriam entrar pela noite, acabando com a espera e fazendo a maior surpresa para a noiva. E quando ele saísse a encontrar com sua noiva, ele não iria sozinho, pois, juntamente com o noivo e além de seus amigos, de acordo com a tradição, participaria como testemunho das bodas um grande e fiel amigo seu. Assim é que Jesus, ao vir para encontrar sua noiva à igreja dos ares, terá a participação de um fiel e grande amigo seu, o Espírito Santo. Vejamos o que diz João, capítulo 14, versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, quer dizer, a câmara nupcial, as mansões celestiais do céu, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, na casa do Pai, estejais vós também. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! De acordo ainda com a tradição judaica, o noivo vinha buscar sua noiva sem aviso prévio em noite de lua nova. Olha aí uma revelação maravilhosa aqui.
Deus está nos trazendo para aqui, para essa igreja, que aqui está e adora, prima pela busca do conhecimento, por comparecer a todas as aulas. Graças a Deus, a frequência da nossa escola bíblica é muito boa. Os cultos de ensino aqui sempre foram muito também procurados, né? Então, esse casamento sempre se dava numa noite de lua nova, que é a noite mais escura do mês. Daí a necessidade das virgens manterem suas lâmpadas sempre acesas, para que pudessem estar preparadas para irem ao encontro do noivo em uma noite de densa escuridão. Assim, amados, será que Jesus virá buscar a sua igreja numa noite de lua nova? Será que poderemos afirmar isto? Alguém se atreve a responder? A concordar ou não? Como cristãos, não podemos acrescentar nem tirar nada da palavra, nem forçar uma interpretação para satisfazer algum posicionamento nosso. Somente se a palavra nos esclarecer, nos confirmar isto. Amém, amados? Amém. Na verdade, isto está plenamente revelado pelo apóstolo Paulo e pelo próprio Senhor Jesus. Paulo nos disse o mistério, o segredo, sobre o momento do arrebatamento da igreja. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Diz assim: eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, isto é, morreremos, mas todos, referindo-se aos que estiverem vivos, seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém, amado? Essa é a palavra de Paulo. Queridos, quando é que é tocada, ou quando é que era tocada, naqueles tempos de Jesus, a última trombeta? É o que iremos ver mais adiante. O estudo a respeito do arrebatamento é um pouco extenso, mas vale a pena, para que possamos estar, como noiva e virgem do Senhor, preparado para este tão sonhado e aguardado grande dia. Amém, queridos? Amém. Quem quer estar preparado, diga amém. 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 Quem tem ansiado por esse momento? Amém. Todos nós, amém. Verdade? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O arrebatamento, então, nós sabemos que está a portas. Cada dia mais próximo. Mas ele não é iminente. Ou seja, ele não ocorrerá a qualquer momento. Quero dizer que não será ainda hoje. Não será amanhã. Não será na semana que vem. Não será em dezembro. Não será em janeiro. Ora, quando é que vai ser então, gente? O que você quer dizer com isso, querido? Você quer dizer que é uma época determinada para ocorrer o arrebatamento? Eu creio que sim. E nós vamos ver por que se chega a esta conclusão. Aleluia. Para se entender a revelação das Escrituras sobre o arrebatamento, é importante e é necessário que se saiba o significado profético das festas judaicas do Senhor, bem como se tenha conhecimento de expressões idiomáticas judaicas utilizadas pelo Messias e pelos judeus do primeiro século. Há uma enorme necessidade da Igreja de Cristo compreender os significados das festas do Senhor. É importante notar a ordem destas 7 festas, pois isso nos oferece um calendário profético de Israel e da Igreja, até porque elas estão ligadas à nossa redenção. As 7 festas judaicas foram ordenadas por Deus ao povo de Israel, através do seu servo Moisés, e estão descritas na Torá, especificamente no livro de Levítico. Vamos lá em Levítico? Capítulo 23 de Levítico. Aleluia. Versículos 4 a 6 diz assim: são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no tempo determinado.
No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Amém? Então, primeira festa, Páscoa do Senhor. Versículo 6. E aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. Então aqui, mencionadas as duas festas que o Senhor, apresentou ali, ordenou a Moisés. Versículos 9 a 11. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Aleluia. Aqui está a terceira festa. Amém? As primícias. Vamos para versículos 15 e 16. Diz assim: contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º sábado contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. A festa de Pentecostes. Versículos 23 e 24. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Aleluia. Aleluia. 26 e 27. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Aleluia. Aqui o dia da expiação, conhecido como Yom Kippur, E a última festa, versículos 33 e 34, que é a festa dos tabernáculos. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Amém. Glória a Deus. Queridos, as 4 primeiras festas, também chamadas festas da primavera, lá no hemisfério oriental, Porque aqui no ocidental, quando lá é primavera, aqui é outono. Elas apontam para a primeira vinda do Messias, as quais foram perfeitamente cumpridas pelos Messias nos dias determinados. São elas, aleluia, a Pessah, ou Páscoa judaica, que aponta para a crucificação e morte de Jesus, Yeshua, o Cordeiro que foi morto para a libertação e salvação do seu povo. E tudo mais depende do sangue do Cordeiro. Não haveria outras festas se não houvesse a Páscoa. Amém? Foi cumprida. Em seguida vem Matzot, ou pães ázimos, ou pães ágimos, que aponta para o sepultamento de Yeshua, Jesus, e que retrata ainda a santificação dos crentes, que tiram o pecado da sua vida, isto é, aponta para a morte do crente para o pecado, pois fomos sepultados com ele na sua morte. E assim o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Amém, queridos? Amém. Foi cumprida. Segue-se depois a Bicurim, ou primícias, que aponta para a ressurreição de Yeshua. No dia seguinte ao sábado, o Shabat, da Páscoa, um domingo, o primeiro dia da semana, o sacerdote devia mover o molho ou feixe dos primeiros grãos da colheita diante do altar, como sinal de que toda a colheita pertencia ao Senhor. Isso é uma imagem da ressurreição do nosso Senhor, já que 1 Coríntios 15, versículos 20 e 21, definitivamente chamam de as primícias. Diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Amém. Amém, querido? Amém. Foi cumprida. A última festa da primavera é Shavuot, ou Pentecostes, que aponta para a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Foi cumprida. Então, as 4 primeiras festas, as quais, como as outras, tinham significado profético, já foram cumpridas na primeira vinda do Messias. Aleluia. As últimas 3 festas, também chamadas festas do outono,
apontam para a segunda vinda do Messias. A primeira festa do outono é o Yom Teruah, conhecida como a festa das trombetas, a qual profeticamente aponta para o arrebatamento da igreja cada dia mais próximo de ser cumprido. A festa seguinte é o Yom Kippur, dia da expiação, que é o dia do perdão e aponta para a redenção de Israel durante o período da grande tribulação, ainda a se cumprir. E finalmente temos Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, a qual aponta para o retorno do Messias à terra e o estabelecimento do seu reino milenar, ainda a se cumprir. Amém, queridos? Amém. Estão entendendo até aqui? Amém? Amém. Portanto, tendo o ciclo das primeiras 4 festas sido plenamente cumprido pelo Messias na sua primeira vinda, assim também o ciclo das 3 últimas festas será perfeitamente cumprido pelo Messias em sua segunda vinda. Amém, irmão? Alguém tem alguma dúvida? O Senhor mente? A palavra de Deus é mentira? Não. Amém? Tudo que está escrito será cumprido. Amém? Todas as profecias, Deus as cumpre. Aleluia. Isso é serve para a nossa garantia, para avivar a nossa fé, né? Porque sabemos que Deus não mente. Sabemos que podemos confiar na palavra do Senhor, porque ela é a verdade, é a única verdade. E ela nos liberta de todo medo. Amém? Considerando então que a compreensão do significado da festa das trombetas aponta para o arrebatamento da igreja e ocorre 3 meses após a última festa da primavera, Shavuot ou Pentecostes, o intervalo entre Shavuot e Yom Teruah, que é a festa das trombetas, representa o tempo que estamos vivendo agora, ou seja, o tempo dos gentios, também chamado tempo da graça, né? Número 3, simbologia bíblica, quer dizer ressurreição. Amém? 3 meses dá entre as festas, 3 milênios entre a subida do Messias e o seu retorno para buscar a sua noiva. Casamento judaico. Esse intervalo era de 1 a 3 meses. Aí o 3 aí também. Exatamente. Jesus cumpriu todo aquele ritual de um casamento judaico. É interessante e significativo, pois o número 3 na Bíblia aponta para a ressurreição. Aleluia. Até aqui, irmãos, vocês estão compreendendo, tendo perfeito entendimento de como Deus trabalha, de como é maravilhoso o encadeamento e a revelação daquilo que se encontrava em sombras lá no Antigo Testamento. Amém? Então o Novo Testamento exatamente revela aquilo que no Antigo Testamento estava oculto. E todos esses pormenores exatamente se cumprem entre o casamento judaico e todos os passos que Jesus tem seguido no seu casamento, no seu noivado e futuro casamento com a sua noiva. O que era a festa das trombetas? O tocar das trombetas proclamava o começo de cada mês, o qual se chamava Lua Nova. Amém? Número 10:10 diz: da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades, e no princípio dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então a festa das trombetas, ela acontecia na Lua Nova. No início, a Lua Nova, o que era a Lua Nova? A Lua Nova era o início de cada mês. Todo mês judaico iniciava-se com uma Lua Nova, diferente do nosso aqui, a contagem é diferente. Amém? Esse calendário judaico, como é que se diz? Religioso. O calendário judaico religioso. Amém?
A festa das trombetas, então, ocorre no primeiro dia da lua nova do mês de Tisri. O mês de Tisri, que é o 7º mês do calendário judaico religioso e o primeiro dia do ano novo do calendário judaico civil. E corresponde aqui, no nosso calendário, setembro, outubro. Ok? Pega metade, mais ou menos metade de setembro, metade de outubro. Então, a lua nova lá, essa festa das trombetas, ocorria no primeiro dia, quer dizer, na lua nova do 7º mês, chamado Tisri, o qual marcava o fim da estação da colheita. Aleluia, olha, esse mês marcava o fim da estação da colheita. Quando se dará o arrebatamento? No fim da estação da colheita. Quando a igreja estiver, chegar à sua plenitude, a colheita então estará pronta para ser retirada, Os ceifeiros virão então operar. Romanos 11:25 diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Amém? Mateus 13:30: deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai o feixe para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém? Então Deus vai fazer uma separação. Nesse tempo da colheita, os feixes do joio vão ficar separados, retidos. Mas o trigo, Deus vai separar e vai ser removido. Amém, queridos? O primeiro dia da lua nova era considerado a noite mais escura do mês, como já falei, razão pela qual não era fácil identificá-la, tendo em vista que sua face escura estava voltada para a terra e sem o acesso do sol. É isso que acontece na lua nova. A festa das trombetas, então, é celebrada por 2 dias. Estamos mencionando a época de Jesus, porque era necessário que se esperasse por até 2 dias para que todos os judeus espalhados pelo mundo soubessem da confirmação do aparecimento da lua nova em Jerusalém. Com a confirmação, eles poderiam guardar então a festa. Hoje em dia não, com essa nova tecnologia de satélites e tudo aí, fica tudo marcadinho nos nossos calendários, O início de cada lua, mas beleza, tranquilo. Não sei se é assim em Israel, mas naquele tempo era preciso confirmar. E como se tinha dificuldade de enxergar, vamos dizer assim, de perceber a lua nova, porque ela ficava toda escura, então levava 2 dias. Com o aparecimento então da lua nova, não podia ser calculado com precisão. Como o aparecimento da lua nova não poderia ser calculado com precisão, adotou-se então esse costume de se comemorar a festa das trombetas em 2 dias em vez de 1. Assim, a festa das trombetas é celebrada no primeiro e segundo dia de Tisri, para que se tenha certeza de que a lua nova apareceria em Jerusalém. A festa das trombetas é tempo de descanso solene, no qual as trombetas são tocadas a fim de reunir o povo de Israel para o alertar e preparar para o apogeu das observâncias religiosas, que era a celebração do dia da expiação, Yom Kippur, e da festa dos tabernáculos. Yom Teruah significa dia do shofar, ou dia do despertar do som da trombeta. Devemos lembrar que a festa das trombetas é a única das 7 festas do Senhor celebrada na lua nova. Amém? No início do mês. Assim como um homem pode ter diferentes nomes para designá-lo, como pai, marido, irmão, tio, sobrinho, a festa das trombetas também possuía diferentes nomes que a representavam. Alguns nomes aqui, e esses nomes, como são proféticos, biblicamente. Olhem só, amados, percebam só. Techuvá, quer dizer arrependimento. Rosh Hashanah, quer dizer nascimento do mundo. Aleluia. Yom Teruah, dia do despertar, dia do toque do shofar. Yom Hadin, dia do julgamento, juízo.
Amém? Vai ser um dia de julgamento, um dia de juízo. Não para a igreja, não para a noiva, mas para as virgens loucas, que elas não entrarão para as bodas. Amém? Yom HaZikaron, dia de memorial, dia de lembrar como memória. Aleluia. Amém? Também chamada abertura dos portões, dia em que os portões se abrem. Olha como é profético, os nomes que essa festa já tinha naquela época. Os portões irão se abrir para a igreja entrar. Amém? Aleluia. Nós vamos passar pelos portões celestiais. Vamos encontrar o Senhor. Os portões vão se abrir. Outro nome, Kiddushin ou Nezuim, dia da cerimônia de casamento, porque era comemorado aí os casamentos nesse dia. E será o dia que a igreja partirá para se encontrar com o noivo e as bodas serem iniciadas no céu. Conhecido também como o dia da ressurreição dos mortos, ou arrebatamento. Dia também conhecido como Yom HaKezé, o dia escondido. É um dia escondido. Nenhum de nós sabemos ainda, só o Pai o sabe. Amém? E o dia que ninguém sabe o dia nem a hora. Aleluia. É o que diz a palavra de Deus. Todas essas características nos ligam diretamente ao arrebatamento da igreja. Amém, amados? Amém. Estão conseguindo entender, queridos? Amém? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 1 a 2, Paulo está falando à igreja acerca do arrebatamento e o dia do Senhor. E ele diz: meus irmãos, mais irmãos, acerca dos tempos e das épocas, ou estações, em outras traduções, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Aleluia. Ou seja, relativo a tempos e épocas, em outras palavras, relacionados a festas, compromissos com Deus. Lembrando que Paulo era judeu, estava falando com um povo que era judeu aqui. E como Paulo estava se referindo a festas judaicas, o povo judeu sabia tudo a respeito delas, as quais foram ordenadas por Deus. Por isso Paulo diz que não necessitava que se vos escrevesse ou falasse, porque eles entendiam exatamente a que Paulo estava se referindo, pois o povo judeu já conhecia o tempo determinado para o evento sobre o qual Paulo estava escrevendo. A última trombeta mencionada em 1 Coríntios 15:52 é a última trombeta tocada ao final da festa das trombetas. Festa essa também chamada de Festival de Trombetas. Este festival é mencionado em diversas passagens das Escrituras, das quais destacamos as seguintes. Vou ler uma só, Levítico 23:24. Fala aos filhos de Israel dizendo: no mês 7º, ao primeiro do mês, quer dizer, dia de lua nova, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Considerando que há duas espécies de trombetas mencionadas nas Escrituras, uma de metal e outra de chifre de carneiro, que era chamada shofar, a última trombeta tocada na festa das trombetas é um shofar de chifre de carneiro, diferente da trombeta de metal mencionada em número 10, de 1 a 3. Foi aquelas que Moisés manda os hebreus construírem, sempre era tocada quando o acampamento tinha que ser desfeito e eles tinham que caminhar no deserto. Como vimos em Levítico 23:24, há referência a sonidos de trombeta, ou seja, a existência de vários toques, vários sons de shofar, porque na verdade o shofar na festa das trombetas era tocado por 100 vezes. Havia 100 vezes toque de shofar durante a festa das trombetas, durante os 2 dias de festa. Vale lembrar que há 4 toques diferentes de shofar. Os 3 primeiros toques recebem os nomes de tequiá, que é o toque de despertar, o clangor, ao teruá e o chavarim, os quais são tocados então 3 vezes, e isso era repetido 11 vezes, perfazendo 99 toques, com esses 3 tipos de toque. Então, o 100º e último toque é dado pela última trombeta, a qual apresenta um soar todo especial, diferente dos 99 anteriores. A última trombeta é tocada no último dia da festa, e seu toque todo especial se chama Tequiá Hakadolá, o grande clangor, o qual é um toque bem longo, forte,
o mais prolongado possível. Amém, amado? Esse é o toque que a igreja vai ouvir. Esse é um toque que vai ser, é longo, é forte e vai penetrar os sepulcros. Os mortos de todas as épocas que morreram em Cristo vão ouvir esse toque. Aleluia. 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 Glória a Deus. E vão se levantar, vão ressuscitar. Aleluia. Glória a Deus. Por ser a última trombeta da festa das trombetas, com um toque todo especial, os judeus sempre a conheceram como a última trombeta. Por isso que Paulo ali coloca, menciona. Amados, quando um dia de festa termina? Não é no final do dia? Aqui entre nós é a meia-noite, não é? Assim é que a última trombeta era tocada no final da festa das trombetas, no período do dia conhecido tradicionalmente, aleluia, pelos judeus como abrir e fechar de olhos. Amém. E sabe o que isso significa, amados? Esse abrir e fechar de olhos era uma expressão idiomática judaica do primeiro século, que significa o pôr do sol. Amém? Porque o dia dos judeus, como é que era contado? O dia terminava no pôr do sol. E ali, naquela noite que se iniciava, começava um novo dia. Amém? Mas o dia então terminava ali ao pôr do sol. Amém? Quando é que a igreja será arrebatada? No pôr do sol. Num dia de festa das trombetas, que só o Senhor sabe, mas a gente já sabe que é numa festa das trombetas. Sabemos que acontece no mês de primeiro dia de Tishri, no primeiro dia do mês de setembro, amém? No primeiro dia do mês de Tishri corresponde aqui, normalmente, metade do mês de setembro. Então a gente sabe a época determinada, não sabemos qual vai ser o dia, qual vai ser essa festa, só o Senhor sabe. Mas não vai ser agora, por isso que eu disse, não vai ser agora, não vai ser amanhã, não vai ser em janeiro, nem em fevereiro, mas deve ser no mês de setembro. Aleluia. Não quer dizer que por isso a igreja fique, descanse. A igreja relaxe, amados. Se a lâmpada estiver apagada, por isso que essa profecia, essa parábola é maravilhosa. Se a igreja estiver adormecida, se a nossa lâmpada estiver apagada, dançou, como diz o pastor. Dançou, amém? A mudança do dia para a noite acontece num abrir e fechar de olhos, pelo fato de ninguém conhecer o momento exato da troca do dia para a noite, ou seja, o pôr do sol. E foi por isso que Paulo quis dizer que o arrebatamento ocorrerá num pôr do sol, num abrir e fechar de olhos. Amém? Fechar de olhos? Será que é assim mesmo? Quando a gente enxerga o pôr do sol, não parece que é uma coisa assim tão rápida. Mas vamos raciocinar? Vamos procurar usar a nossa inteligência? Amém? Se você estiver no autódromo, assistindo um grande prêmio de Fórmula 1, amém? E ali no lugar que você está, passar um carro ali, de corrida, a 300 km por hora, você não tem tempo nem de piscar os olhos. E a velocidade de rotação da Terra, que determina os dias e as noites, é de 1.666 km por hora. Amém? Não piscar de olhos. Não dá para o olho humano perceber. Tal é a velocidade, tal grande é a velocidade. Amém, amados? Aleluia. Assim sendo, o toque do shofar final, a última trombeta, é tocado somente na festa de Yom Teruah, festa das trombetas, no final desse dia de festa, em uma cerimônia, como já falamos, de 100 toques, onde a última trombeta é esta, que encerra a festa, exatamente no momento do pôr do sol, isto é, no abrir e fechar de olhos. Interessante, não é mesmo, amados? Na passagem de um dia para o outro. Devido à incerteza do dia e hora em que apareceria a lua nova em Jerusalém, a festa das trombetas, de acordo com a tradição judaica, foi chamada de a festa daquele dia e hora, ninguém sabe. Por isso o próprio Jesus se utilizou dessa expressão idiomática, daquele dia e hora ninguém sabe, só o Pai, em Mateus 24:36, para se referir ao Yom Teruah, quando ele tratava da sua segunda vinda. Como então poderemos interpretar Mateus 24:36?
Poderemos interpretar dessa maneira. Mas a respeito daquela festa das trombetas, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Desta festa em que se dará o arrebatamento. Aleluia. Amém, amados? Amém. O Espírito Santo está nos trazendo hoje aqui um novo esclarecimento, ampliando o nosso entendimento deste dia, que será tão glorioso para a igreja noiva do Senhor. Todos entenderam? Compreenderam? Deu para entender? Amém. Talvez eu não seja um bom explicador, mas amém. Em Apocalipse 4, capítulo 4, versículo 1, olha que maravilhosa palavra profética de Deus. Diz assim, João diz assim: depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu. Aleluia. Entenderam porque, segundo a tradição dos nomes das festas das trombetas, conhecidos de Deus, é dia que portões se abrem? João viu então uma porta aberta no céu. Continuando o versículo: como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E a seguir há uma visão que iremos encontrar quando lá chegarmos. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia. Jesus falando com ele: voz como de trombeta. Será que essa trombeta que a igreja vai ouvir, que vai abalar os céus, o mundo espiritual, não é a voz do Senhor? Porque aqui na terra, a festa das trombetas, é soada uma trombeta, realmente. Mas a Bíblia usa de muitas comparações, né? Como de trombeta, está fazendo uma comparação. A voz do Senhor soou ali para João como de uma trombeta. Aleluia, aleluia. Vamos lá em Apocalipse. Esse versículo vale a pena ler, porque ele é glorioso, muito lindo. Apocalipse 4. Glória a Deus. Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. O versículo 1. Olha o 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Aleluia! E aí vai. Então, quando a igreja é uma palavra profética. Se João viu, foi levado em espírito, e aconteceu com ele, foi levado em espírito, foi arrebatado. Aconteceu para João um arrebatamento. E nós, quando formos arrebatados, não seremos também mais carne e ossos. Seremos totalmente, plenamente espirituais, corpos semelhantes ao de Cristo. Aleluia! E nós nos depararemos com essa visão. O trono de Deus, essa coisa linda que está descrita aí nesses versículos. Aleluia! Estas palavras são uma confirmação maravilhosa do arrebatamento. Esses versículos, visto e experimentado por João em espírito, como nós também estaremos. Primeiramente ele vê uma porta aberta no céu, e ouve a voz como de trombeta convidando a subir. Quando é que iremos subir? Não é no arrebatamento? Aqui o Senhor lhe deu uma visão profética do dia quando a porta do céu se abrirá. E o Senhor descerá e estará entre as nuvens, nos chamando com voz como de trombeta para subir. Amém, amados? Amém. E como João subiu em espírito e entrou no céu, pela porta aberta, e quem é a porta aberta? Jesus Cristo é a porta, disse ele mesmo. Também a noiva será raptada, subirá e entrará para o encontro com o noivo, para a comemoração das bodas do Cordeiro. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu peço perdão à igreja pelo tempo, mas falta tão pouco para a gente concluir. Amém? Amém. As Escrituras não revelam o ano em que ocorrerá esta festa das trombetas, profetizada, na qual se dará o arrebatamento. Jesus disse que só o Pai sabe.
Entretanto, agora sabemos que há um dia determinado para que o arrebatamento ocorra. Amém? Prosseguindo a sequência do casamento, pela tradição judaica, quando o noivo judeu vinha encontrar e buscar sua noiva, ele a erguia no ar e a arrebatava para si. Isso aqui, no casamento aqui judaico, naqueles tempos. Ele encontrava sua noiva e ao chegar próximo a ela, a erguia no ar e a arrebatava para si. Vamos agora para a minha casa. Aleluia. Na segunda vinda, o noivo Jesus também irá buscar sua noiva, a erguerá nos ares, não é o que acontecerá, e a arrebatará também para si, para estar para sempre com ele. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com ele. Aleluia, mãe. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. No casamento judeu, o amigo do noivo participava do encontro dos noivos e os acompanhava até a entrada da câmara nupcial construída pelo noivo. Então os noivos permaneciam na câmara por 7 dias, conforme a tradição judaica. Como é que nós sabemos isso? Juízes 14, 12 nos diz: disse-lhes, pois, Sansão, dar-vos-ei o enigma a decifrar, se nos 7 dias das bodas nos declarardes. Aqui a referência é sobre o casamento de Sansão com uma das filhas dos filisteus. 7 dias das bodas. Durava então as bodas 7 dias no casamento judaico. Após os noivos entrarem na câmara, o amigo ficava fora, até ser avisado pelo noivo que o casamento havia se consumado. Neste momento, o amigo dava testemunha do fato diante dos convidados e era dado início aos 7 dias de celebração das bodas. O Espírito Santo é o fiel amigo que testemunhará a vinda do noivo Jesus, o arrebatamento da noiva e o casamento de Jesus com a igreja. Amém? De acordo com o padrão judaico, quando o noivo recebia de seu pai consentimento para realizar o casamento, o noivo informava o seu amigo com alguma antecedência que o casamento seria realizado. Assim é que quando o Espírito Santo souber sobre o grande dia, ainda que não revele à igreja com exatidão, certamente indicará a ela, através das Escrituras, que este grande dia estará muito próximo. Assim eu creio. Amém, amado? Amém. As coisas vão se sucedendo, e quando esse dia estiver muito próximo, a trombeta estará tocando, cada vez estará tocando com mais intensidade. A palavra de Deus, as profecias do Espírito Santo que estará conduzindo tudo isso é conduzido pelo Senhor. É Ele que está à frente de tudo. A igreja certamente sentirá algo diferente, porque Ele está em nós. Quem tem o Espírito Santo, quem tem a sua luz acesa, a sua lâmpada acesa, estará pegando fogo, amém? Estará pegando fogo, estará cheio de fé, estará cheio de alegria, estará de uma maneira que o grande dia está se aproximando, irmão. Vai ser, não sei, talvez seja a próxima festa das trombetas. Eu acho que a igreja terá esta sensação maravilhosa, este toque do próprio Deus, do próprio Espírito Santo, amém? Não será isto que tem ocorrido nestes últimos meses, o que temos presenciado e ouvido, amados? Afinal, o nosso amigo, ajudador e conselheiro Espírito Santo, através das Escrituras, está nos falando, exortando, ensinando, ministrando, restaurando, santificando e apontando para a iminente volta de Jesus, nosso noivo amado. Cada dia ouvimos mais palavras, mais pregações, mais sermões sobre a nós fixarmos os nossos olhos nesse dia, atentarmos para esse dia. Amém, queridos? Vigiarmos e orarmos e perseverarmos. Amém? Porque o dia está muito próximo. Aleluia. Após o arrebatamento no céu, haverá uma semana de anos da grande tribulação para seus habitantes sob a ira de Deus. Os dois acontecimentos ocorrerão ao mesmo tempo, tanto as bodas do Cordeiro quanto a grande tribulação. No casamento judaico, o casamento qualificava a esposa como mulher digna de toda admiração. Seu esposo ficava muito feliz e a honrava muitíssimo. Com relação à igreja, vamos a Lucas 12, 37, que diz: bem-aventurado aqueles servos, os quais o Senhor, quando vier, os achar vigiando.
Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Aleluia. Olha como o nosso Senhor, o nosso noivo, honrará a sua amada igreja. Aleluia. Honrar o cônjuge é um ato contínuo. A esposa, que é a igreja, que são as virgens em particular, sabe que seu esposo é seu Senhor. Por sua vez, a esposa o honrará de tal forma que concederá que ela venha sentar-se junto dele no seu trono de glória. Apocalipse 3:21. Ao que vencer, e concederei que se assente comigo no meu trono. Aleluia. Quem quer ser vencedor, amado? Quem quer ser vencedor? Amém? Quem quer assentar-se com o Senhor no seu trono de glória? Amém. Aleluia. Amém. Apocalipse 3, versículo 9, parte C. Eis que farei que venham e adorem a teus pés, e saibam que eu te amo. O Senhor te ama, meu amigo. O Senhor te ama, meu irmão. O Senhor te ama, meu irmão. O Senhor nos ama. Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Esse é o nosso papel. É o papel da igreja. Amém? Vigiar, orar para que ninguém venha e tome a tua coroa. Amém? Coroa de glória. A nossa coroa é uma coroa de glória, uma coroa da presença do Senhor, da habitação do seu Espírito em nós. Aleluia. Apocalipse 19, 7-8. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Glória a Deus. Alegremos-nos, exultemos-nos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. 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 Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai. Te louvamos pelo teu cuidado, Senhor, pela obra, Senhor, maravilhosa que tu tens realizado na tua igreja, nos teus filhos, nos teus amados, Pai. Ó Senhor, que teu Espírito Santo possa fortalecer a cada um que aqui está, e também aqueles que não vieram, Senhor. Nós oramos por eles, Senhor. Oramos pela tua igreja espalhada por toda a face da terra. Que a tua santa igreja, Senhor, ó Deus, permaneça em vigilância, Senhor. Permaneça orando, Senhor, se consagrando totalmente a Ti, pois estamos, Pai, ó Deus, nos dias finais, Senhor, nesta era, Pai. Glória a Deus. Perto está o Teu retorno, Senhor. Perto está o dia mais grandioso para a Tua igreja. Ó Senhor, nós queremos Te louvar e Te agradecer. Que Tu venhas nos fortalecer para que nós não venhamos, Pai, a esmorecer, mas que venhamos sempre perseverar, a Te buscar, a buscar o conhecimento da Tua palavra, Pai, que edifica a nossa fé. Conhecimento, Senhor, que nos livra, Pai, do perigo, Senhor, de nos desviarmos, Pai, e sermos enganados, pois Satanás não desiste, e a sua obra continua aí. Ele continua, Pai, rondando as nossas vidas para nos tragar, mas nós temos a Ti. Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa fortaleza, o nosso abrigo. Tu és, Senhor, o nosso esconderijo, e nós podemos confiar em Ti, descansar em Ti. Que Teu povo, Senhor, a cada dia busque mais a santificação e aprenda, Pai, ó Deus, a viver no Espírito, Senhor. A viver, Pai, olhando para o alto, Pai. A viver acumulando, Pai, os bens do alto, não tratando de buscar, Pai, os bens desta terra, Pai, pois tudo aqui é Teu, nada poderemos levar, mas temos, ó Pai, que nos tornar ricos, Senhor, ricos nos bens espirituais que nos concede. Assim seja com a igreja, não somente hoje, mas em todos os dias até a sua volta. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.